A Fórmula 1 é um esporte que não perdoa o tempo. Cada temporada traz não apenas novas máquinas, tecnologias e estratégias, mas também uma inevitável renovação de protagonistas. A história recente da categoria mostra que a cada geração um grupo de jovens pilotos chega para desafiar a ordem estabelecida, muitas vezes colocando em xeque carreiras consolidadas de veteranos que, em outros tempos, foram considerados o futuro. Esse é justamente o cenário em que Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto se encontram em 2025. De um lado, o alemão, experiente, com mais de uma década de trajetória na Fórmula 1, respeitado pela consistência e pelo conhecimento técnico. Do outro, o brasileiro, estreante, carregando consigo a confiança e o talento típicos de quem enxerga o futuro à sua frente, e que rapidamente transformou sua chegada à categoria em um ponto de inflexão na Sauber e até mesmo no grid como um todo. O duelo entre Hülkenberg e Bortoleto não é apenas mais um confronto interno de companheiros de equipe. Ele simboliza um choque de gerações. Hülkenberg, conhecido como um piloto sólido, que raramente comete erros e que construiu uma carreira pautada pela regularidade, agora se vê em uma posição desconfortável, sendo consistentemente superado por um novato que, em teoria, ainda estaria em fase de aprendizado. É nesse contraste que reside a beleza e a dureza da Fórmula 1. O que para Bortoleto é o início de uma caminhada promissora, para Hülkenberg representa o confronto direto com os limites do tempo, a constatação de que, mesmo com toda a bagagem, é difícil resistir à energia e ao frescor de um talento em ascensão. O mais interessante, porém, não está apenas nos resultados de pista. Hülkenberg poderia reagir com hostilidade, como tantos veteranos já fizeram quando sentiram o peso de um novato se impondo. Mas sua postura tem sido diferente. Em entrevistas recentes, ele não apenas reconheceu as qualidades de Bortoleto, como também elogiou abertamente sua dedicação, sua velocidade e sua maturidade dentro e fora do carro. Para o alemão, o jovem brasileiro representa mais do que uma ameaça interna. É a confirmação de que a Fórmula 1 continua sendo um palco onde o talento se impõe, independente da idade ou da experiência. Hülkenberg chegou a declarar que Bortoleto tem tudo para construir uma carreira longa e de sucesso na categoria, ressaltando que sua mentalidade de trabalho e seu foco são diferenciais raros em pilotos tão jovens. Essas falas, vindas de alguém com a bagagem de Hülkenberg, carregam um peso simbólico importante. Ele, que já viu passar ao seu lado gerações inteiras de pilotos, desde os tempos em que duelava com nomes como Vettel, até agora, em uma era dominada por Verstappen, sabe identificar de longe quando um talento é real. Ao mesmo tempo, suas palavras escondem, ainda que de maneira sutil, uma admissão implícita, a de que ele próprio já não consegue acompanhar o ritmo imposto por Bortoleto. Em várias corridas da temporada, os números falam por si. Classificações mais consistentes, ritmo de corrida mais forte e até mesmo resultados em pontos mostram que o brasileiro está levando vantagem no confronto direto. Para um veterano, ser superado por um jovem não é novidade, mas a rapidez com que isso vem acontecendo chama a atenção. O que normalmente levaria 1 ou 2 temporadas de adaptação, Bortoleto parece ter encurtado para alguns meses. Essa diferença de performance também expõe outro ponto, a própria posição de Hülkenberg dentro da equipe. Antes visto como o pilar de estabilidade da Sauber, agora ele se vê em segundo plano, enquanto a mídia, os patrocinadores e até mesmo os engenheiros voltam seus olhos para Bortoleto. O novato não apenas entrega resultados em pista, mas também transmite uma sensação de futuro, algo que nenhuma equipe da Fórmula 1 pode ignorar. O contraste entre os dois é ainda mais cruel porque, enquanto o alemão representa a experiência que se aproxima de seu limite, o brasileiro encarna a promessa de algo que ainda pode crescer exponencialmente. É como se a balança estivesse claramente inclinada para um lado, e o Hülkenberg soubesse disso, ainda que tente encarar a situação com serenidade. No entanto, o que torna essa narrativa ainda mais fascinante é justamente a postura de Hülkenberg. Ele poderia facilmente adotar um discurso defensivo, minimizar os feitos do companheiro ou atribuir seus próprios insucessos a fatores externos. Mas, em vez disso, suas declarações têm sido de respeito e até mesmo de certa admiração. Ele descreve Bortoleto como alguém dedicado, inteligente e veloz, destacando qualidades que não se conquistam apenas com talento bruto, mas também com disciplina e mentalidade. Ao dizer que o brasileiro tem tudo para ter uma carreira longa e bem-sucedida, Hulk, de certa forma, passa o bastão. Reconhece que o esporte é feito de ciclos, e que o dele, inevitavelmente, está chegando ao fim. Para Bortoleto, esse reconhecimento público tem um valor enorme. Ser elogiado por alguém tão respeitado dentro do paddock não apenas reforça sua credibilidade diante da mídia e dos fãs, mas também mostra que seu trabalho interno é notado. E mais, expõe um contraste que os próprios torcedores percebem de maneira cada vez mais clara. Não se trata apenas de números frios, mas de narrativa. O novato que supera o veterano, o brasileiro que chega para ocupar um espaço que parecia inalcançável, o talento que explode e, em pouco tempo, coloca em xeque certezas estabelecidas. Esse enredo é irresistível não apenas para os fãs da Fórmula 1, mas também para a própria categoria, que sempre se alimenta dessas transições geracionais para se renovar. Ainda assim, é impossível ignorar a dimensão humana dessa história. Para Hülkenberg, estar perdendo feio, como muitos já apontam, não é apenas um desafio esportivo, mas também pessoal. Ele construiu sua carreira em cima da ideia de consistência e de ser uma referência dentro das equipes. Ver essa imagem ser desconstruída diante dos olhos do mundo é algo que deve pesar. Mas é justamente aí que reside a grandeza do alemão. Ao invés de reagir com hostilidade, ele escolhe reconhecer. Ao invés de criar um ambiente tóxico dentro da equipe, ele aceita o papel de veterano que pode contribuir não apenas com performance, mas também com experiência.
Essa atitude não apaga o fato de que está sendo superado, mas ao menos lhe confere uma saída digna diante do inevitável. O duelo Hülkenberg x Bortoleto é, portanto, mais do que uma simples rivalidade interna. É um retrato do ciclo natural da Fórmula 1, onde o novo sempre chega para substituir o antigo, onde o frescor do talento inevitavelmente se sobrepõe à experiência acumulada. O que diferencia essa história de tantas outras é a forma como o veterano reage. Longe de se apegar a uma narrativa de resistência, Hülkenberg parece disposto a reconhecer o talento do jovem e até mesmo ajudá-lo em sua trajetória. Para os fãs brasileiros, isso torna a ascensão de Bortoleto ainda mais marcante, pois não é apenas uma vitória em números, mas também um reconhecimento explícito de alguém que conhece como poucos as exigências da categoria. À medida que a temporada avança, a tendência é que a disparidade entre os dois se torne ainda mais evidente. Bortoleto, em curva ascendente, tende a se consolidar cada vez mais como uma peça central no futuro da equipe, enquanto Hülkenberg provavelmente caminhará para a despedida da categoria. Mas, enquanto isso acontece, o respeito mútuo entre ambos ajuda a dar um tom mais humano a uma disputa que poderia facilmente ser apenas fria e estatística. A cada corrida, o jovem brasileiro não apenas constrói sua própria história, mas também participa, ainda que indiretamente, do capítulo final de uma carreira longa e respeitada. No fim, o que fica é a sensação de que estamos assistindo a uma passagem de bastão. Hülkenberg, mesmo sem vitórias ou títulos em sua trajetória, sempre foi um símbolo de profissionalismo e dedicação na Fórmula 1. Bortoleto, por sua vez, carrega consigo a esperança de uma nova geração, a promessa de que o Brasil pode voltar a ocupar um espaço de protagonismo no grid. Entre os dois, o que se estabelece não é rivalidade pura, mas sim uma espécie de elo entre passado e futuro, uma linha de continuidade que mostra por que a Fórmula 1 segue sendo tão fascinante. O veterano que reconhece a força do jovem, o novato que se afirma diante da experiência, e o esporte que, como sempre, não espera ninguém.